Olá, eu sou a Gabi Xavier e você precisa parar de ignorar esse anime. Você precisa parar de ter preconceito com o anime só porque ele é de romance e porque você acha que todo anime de romance que se passa na escola tem a mesma fórmula, porque não é assim. Pois é, sejam bem-vindos a mais uma Cesta de Amor neste canal. Tivemos uma pausa na semana passada, mas já voltei aqui e eu tô falando sim de um anime chamado Kaguya-sama, que já está na sua terceira temporada, mas convido todos vocês que não estão assistindo a ficar comigo neste vídeo pelo menos um bom tempo, porque esse é um tema importante. Muitas pessoas, inclusive eu, não que eu não gostasse de romance, eu sempre assisti aqui e ali, mas nunca foi o meu foco, talvez não mais hoje, mas há um tempo atrás, quando eu olhava um anime que o tema era simplesmente ser romântico com um pouquinho de comédia, aquelas risadinhas na escola, eu sempre esperava a mesma fórmula e às vezes, ou muitas vezes, não queria assistir porque não era aquilo que eu tava procurando. Até que encontrei esse divisor de águas na minha vida, que foi Kaguya-sama. Kaguya-sama, que eu acredito que para muitos pode ser exatamente a quebra de paradigmas para as pessoas que acham que este gênero, essa história de um casal ou de duas pessoas que estão se apaixonando na escola, mas nunca ficam juntos, vai sempre ser a mesma fórmula batida e para muitos talvez não muito agradável. Não, não é verdade. Para começar, jogando informação interessante, Kaguya-sama, uma história de romance dentro da escola com jovenzinhos, é seinen. Para muitos talvez não seja surpreendente, pois seinen é só uma demografia. É basicamente em qual revista saiu essa história do mangá em si no Japão. Que no Japão tem essa divisão demográfica que vem de muito tempo atrás, que divide os mangás em qual revista que vai sair, para qual público é mais adequado. E aí vai dividindo as publicações em shonen, que em tese, tá, entre muitas aspas, seria para jovens, garotos, shoujo, jovens, garotas, seinen para adultos, jovens, adultos, meninos, garotos, e josei, o contrário, para garotas, mulheres mais velhas. Então, só que isso são divisões editoriais que seguem alguns padrões de escolha que provavelmente são modificados de acordo com o tempo, com análises, estudo de público, etc e tal, mas isso não caracteriza gênero. O que significa que você precisa aproveitar a promoção que tá rolando na minha lojinha para você ganhar uma camiseta no link aqui embaixo. Compre o moletom porque já esfriou, né? Então aproveita, olha só essa estampa maravilhosa de Yu Yu Hakusho que estou usando. Estou quentinha, sem passar frio, mesmo com esta frente fria aqui no Brasil. E se você comprar um moletom e colocar junto com ele, aqui nesse link, a camiseta que você quiser, você não paga a camiseta. É só colocar os dois no carrinho, utilizar o cupom uma camiseta e a camiseta sai de graça. Mas é só nesse link, é por pouco tempo, então vai lá e aproveita. Mas voltando ao assunto do vídeo, eu tava pensando sobre isso de Kaguya porque justamente no episódio dessa semana a gente continua nesse negócio do casal que nunca fica junto, Shirogane, Kaguya, que inclusive tô começando a ter um pouquinho de ansiedade, querendo que eles inclusive se resolvam de uma vez. A dinâmica deles é sensacional, a direção do anime é muito boa, mas tô começando a ficar aqui com uma taquicardia. Mas enfim, apesar de sempre existir esse pano de fundo e o jogo dos dois estar sempre presente episódio a episódio há 3 temporadas, não é só disso que se trata. Eu diria inclusive que nesse episódio pouco foi sobre isso, porque todos os personagens que aparecem, apesar de serem estudantes dentro de um colégio, sempre nesse clima romântico de descoberta do adolescente, coisa e tal, eles são muito bem trabalhados em assuntos, eu diria, até mesmo bem profundos. Nesse episódio em especial, a gente teve uma gama enorme de personagens por causa das entrevistas que duas estudantes fizeram. Então a gente teve tanto uma projeção de meninas jovens em outra que parece perfeita, no caso a Kaguya, colocando expectativas enquanto ela sozinha continua numa ação que ela sempre fez, talvez inclusive no início impulsionada por nobreza, necessidade ou tradição, mas escondendo inseguranças que são de adolescentes, de uma jovem, de romance, comuns, fragilidades que para a posição social dela, ela não pode demonstrar. Existe um jogo de disputa de garotos querendo a mais popular e fofa numa reunião de um comitê, mas também se fala da importância do coletivo. Kaguya fala de tradição o tempo todo, ao mesmo tempo que fala da atualidade dos problemas dos jovens ali no presente. Sim, Kaguya-sama é colocado como um seinen, então em tese é para garotos mais velhos, né? Ou sai numa revista direcionada a essas pessoas, porém, tanto faz o gênero, né? Já vamos situar aqui, se você não sabe, que dentro de seinen, então, tem comédias românticas como Kaguya-sama, tem ação, tem terror, tem suspense,
tem qualquer coisa, não importa, gênero não é essa demografia. Sabendo disso, ainda assim, por que Kaguya-sama não tá, por exemplo, pra shoujo? Porque é romance e tem uma história, né, no colégio, segue muito, aparentemente, vendo de fora, uma história que seria como várias outras colocadas em revista shoujo. Isso comparando histórias de mesmo gênero, ok? Bem, porque justamente eu acho que Kaguya-sama caminha de forma diferente, fora do usual, tem uma abordagem que eu acho que é friendly, amigável para pessoas que não estão acostumadas com esse ambiente shoujo, por exemplo, e não se trata só disso. Muitas vezes não é disso. Nesse episódio desta semana, vou dizer aqui coisas que se você for assistir Kaguya, juro, você nem vai lembrar depois, então pode ficar neste vídeo, mas abordou uma preparação, um pré-festival cultural, ou seja, um tema mega batido mais uma vez em animes de romance escolares, só que pegou os personagens e fez uma quebra ali no roteiro, porque, como sempre em Kaguya, você tem micro-arcos dentro de uma trama principal, e, por exemplo, pegou a Miko e foi tratado o seu problema das suas inseguranças, não só de dialogar, de falar em público, de colocar sua voz pra fora na frente de várias pessoas, mas a sua insegurança de acreditar em si mesma. Porque provavelmente muito, aqui já eu interpretando, da sua insegurança de falar na frente das pessoas, é uma insegurança de acreditar que ela é capaz, que ela merece, que ela pode fazer aquilo e que as pessoas podem confiar no que ela diz. Por isso é difícil ela tomar uma atitude de levantar e colocar suas ideias. A partir do momento em que ela consegue um empurrãozinho, nesse caso, neste episódio do Ishigami, e ela se coloca, ela consegue fazer algo, ela consegue uma coisa simples em tese, né, mas consegue uma autorização das pessoas ao redor ali do bairro da escola para conseguir acender uma fogueira no festival cultural, que era algo proibido e que ninguém queria, que todo mundo achava que não dava, que era impossível, mas ela foi, ela deu um passo à frente e ela conseguiu porque ela pode. E o anime, com pouco tempo, consegue trazer essa mensagem cheia de subtextos. Kaguya pra mim é uma coisa muito rica, porque é claro que um jovem, uma menina, um menino podem assistir e não tem nenhum problema até esse momento que eles assistam e pegar a história como um todo, nuances e tal, mas existem alguns momentos, alguns diálogos sobre traumas, sobre inseguranças, ou mesmo uma pitada, um clima, um tipo de humor que eu realmente acredito que tem um clima mais jovens adultos que talvez acabaram de passar por essa fase do que para adolescentes apenas que estejam vivenciando aquilo. Parece que tem uma graça pra você que já viveu, talvez já superou e consegue rir desse tipo de dinâmica e acontecimento agora. Existem mensagens que não são tão óbvias e que não precisam ser tão mastigadas. Eu não tô nem entrando na poesia da história, na inspiração, não. Na direção crua e óbvia da coisa. Kaguya tem essas micromensagens o tempo todo. A forma de dirigir não é exatamente igual ao esqueminha desses romances de shoujo. E não tem nenhum problema, não tô dizendo que é um mérito ou demérito ser igual ou não. Eu só acho que é uma outra proposta. E por isso que pra mim, lá atrás, Kaguya foi um soco no estômago. Pra mim, que achava, eu esperava que fosse exatamente aquela fórmula de outras histórias, sem pensar em qual revista saiu demografia. E foi completamente diferente e segue sendo completamente diferente. Além de ser uma história que pega esses personagens e os trata de maneira única, de maneira, eu diria até mesmo responsável, com muito humor, um humor satírico, um humor muitas vezes duvidoso, mas muito bem dosado para você conseguir, como eu sempre falo, entrar nessa montanha-russa de emoções ao assistir e aproveitar cada momento desses. Além de ser bem dirigido, bem produzido, ser algo que é bom de assistir e que, pelo que vocês dizem, inclusive, melhora o mangá, ainda traz até mesmo, para quem é principalmente japonês, subtexto cultural, de lendas, de informações, de coisas que você pode, mais uma vez, pegar se você tiver uma bagagem a mais. E vamos lá, eu tô aqui cogitando, por exemplo, que talvez em algum momento a história fique ainda mais profunda, porque a gente tem essa história paralela dos encerramentos, do que eu consigo pegar sem ter lido o mangá, que a gente vê, por exemplo, a Kaguya, que é uma protagonista que pouco foi trabalhada em subtextos, em passados, em história, a ricaça que vem de uma família que tem tudo, mas que ao mesmo tempo parece tão repreendida, mas parece que ela está sempre tentando se libertar dos pais, da amarra, daqueles compromissos, daquelas expectativas que estão em cima da menina rica perfeita. Se isso for bem trabalhado lá na frente, também é sensacional. E não é que as histórias de gênero comédia romântica geralmente não tenham isso. Várias delas têm também vários subtextos. Mas é que aqui, se me permitem dizer, o romance, por mais que ele seja, de novo, quase um personagem da coisa que sempre está presente,
não é necessariamente o principal do episódio. Neste episódio, por exemplo, ele tá ali, sempre presente, mas quase não apareceu. A gente teve, por exemplo, um enquadramento neste episódio do Shirogane, que é o co-protagonista, o cara do casal que nunca acontece, eu tô aqui ansiosa, mas a gente falou de novo das suas inseguranças, das suas limitações, de maneira muito também cheia de comédia, mas no final, quando existe a interação entre os dois, vou chamar de novo de casal, mas entre ele e a Kaguya, vem a mensagem de novo de trabalho e conclusão daquele mini arco do personagem. Você não consegue, mas do que você faz, o importante não é você ter um talento nato, é porque ela vê nele que ele se esforça, que ele corre muito mais, que ele faz muito mais que os outros, pra no final, às vezes, ou muitas vezes, conseguir ser melhor que os outros, que naturalmente já pareciam ter uma facilidade, aptidão pra aquilo, e esse esforço dele sempre ter degraus a mais pra conseguir concluir até chegar em qualquer progresso, isso é muito valoroso dele, da personalidade dele. O episódio, ele trata muito desses personagens, também tratando aqui pinceladas no Ishigami, também trazendo sempre a Chika, de alguma forma, a Kaguya, como eu falei, claro, trabalhando ali no meio da história, no final, fazendo essa conclusão do arco do Shirogane, enchendo de expectativas para que neste momento, neste festival cultural, quem sabe, finalmente aconteça alguma coisa, alguma declaração, mas independente disso, sempre existe algo para ser falado, sempre existe uma forma madura, bem dosada, bem articulada e, se me permitem novamente dizer, muito bem feita em questão de roteiro, para trazer em Kaguya sempre algo bom, sempre algo interessante, que não se resume a apenas um arco de duas pessoas querendo ficar juntas. Talvez, se a gente voltar um pouquinho nessa discussão que nem é tão importante, mas enfim, sobre demografia, talvez Kaguya simplesmente não se encaixasse exatamente naquele nicho de shoujo. Talvez Kaguya tivesse um potencial, como eu acho que tem, para entreter, para chamar a atenção de pessoas que estariam abertos a um romance tratado de forma diferente. E certas vezes até utilizando vários clichês desse mesmo gênero para satirizar, para fazer humor, ao invés de só construir a história em cima deles. Novamente, não que seja um mérito, mas é uma outra escolha que pode atingir outras pessoas. Este episódio pra mim me trouxe vários desses pensamentos. Gente, desculpa, foi uma cesta de amor, com amor sim, mas falando de muitas outras coisas, porque Kaguya também é isso. Mais um episódio, entre todos os outros eu acho que esse foi o mais calminho, foi o menos, assim, extravagante em relação até mesmo à comédia, mas conseguiu manter o tom pra gerar expectativas pra algo que eu estou criando na minha fanfic da minha cabeça, porque faz parte de Kaguya também fanficar o que vem no futuro, achando que esse festival promete pelo menos boas cenas, e eu acho que tem tudo pra isso acontecer. Se você ficou até este final, fica aqui sabendo que, de novo, demografia não significa gênero, e mais do que isso também, comédia romântica não significa uma história apenas de mesma fórmula que você já viu várias vezes. Aliás, isso se fala sobre qualquer outro gênero. A história não se limita por onde saiu, pra quem saiu inicialmente, ou o gênero que foi situado. Esses são só rótulos pra gente facilitar ao indicar, ao procurar uma história pra assistir, mas abra um coração pra às vezes encontrar algumas histórias diferentes do que você usualmente assiste e encontrar às vezes joias preciosas, surpresas, momentos de diversão sem nenhum preconceito agora, como Kaguya-sama. Eu espero que vários de vocês em algum momento tenham curtido essa indicação, tenham ido assistir, talvez por minha causa ou por qualquer outra pessoa que tenha indicado, e assim como eu, tenham se surpreendido e encontrado algo que faz tanto ao mesmo tempo emocionar, diverte pra caramba, muito, de forma eficiente. É um tipo de humor que eu gosto, e aí eu vou dizer de novo que eu acho que é um humor mais satírico muitas vezes, tem umas tiradas assim até maldosas, muitas vezes por parte da Chika, e tem uma dinâmica que eu acho que é excelente, especialmente colaborando com uma produção que é tão boa do anime. Então, abram o coração, se livrem de rótulos, de preconceitos, porque muitas vezes vocês se limitam e não percebem que é muito mais do que um nome. Seinen, comédia, romance, ação, pode ter muita coisa por trás disso tudo. Comenta aqui embaixo alguma história que te surpreendeu, de um gênero ou de um tipo específico que você não imaginava antes que você gostaria. Aproveitem para deixar indicações e vejo vocês em todos os próximos vídeos. Amanhã tem sábado de família e vocês estão votando nas redes sociais, provavelmente vou mudar uns dias e cronogramas aqui no canal, então de novo me sigam em @xgabixavier para participarem dessas decisões, mas tem vídeo durante a semana, então dê uma olhada na playlist para você não perder nada. Aproveitem a promoção para você ganhar uma camiseta quando comprar um moletom maravilhoso como este que estou usando. Até mais, gente. Tchau!